Porque Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, Oséias foi instruído a casar com uma prostituta, o que era tão chocante naquela época, quanto é agora está registrado em Oséias 122, na Bíblia ampliada. A palavra veio a Oséias, filho de Bieri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acá, Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Senhor falou através de Oséias, e disse: Vá, tome para si uma esposa de prostituição, e tenha filhos dela, pois a terra comete grandes atos de prostituição, ao não seguir o Senhor. Para compreender essa história, é essencial entender o clima social da época. Era um período de prosperidade e paz. Oséias era um profeta de Deus na Bíblia, autor do primeiro livro dos 12 profetas menores no Antigo Testamento. A pregação de Osias aconteceu durante o reino dividido após os dias de Davi e Salomão, quando o povo de Deus se dividiu em dois em uma guerra civil. Esse evento ocorreu cerca de 250 anos após o reinado de Davi, e aproximadamente 650 anos depois. Independência e riqueza sem precedentes, resultado do sucesso em várias guerras militares. Contudo, com o aumento da prosperidade de Israel, o tecido moral da sociedade desmoronou, surgiu uma cultura de corrupção e decadência moral. Israel começou a acreditar as conquistas de Deus, a Baal, e a adorar deuses pagãos. Os israelitas abandonaram a aliança com Deus e não seguiram mais suas leis. Oséias 80, e uma relata: coloque a trombeta nos lábios como uma águia, o inimigo vem contra a casa do Senhor, porque eles violaram minha aliança e se rebelaram contra minha lei. Os israelitas abandonaram sua fé em Deus e buscaram alianças com outras nações. A idolatria e infidelidade de Israel eram vistas pelo Senhor como equivalente a adultério espiritual. O povo estava preocupado apenas com seus próprios prazeres, perdendo o interesse em conceitos como justiça e retidão, favorecendo a ilegalidade e a anarquia. Havia fraudes financeiras, suborno, corrupção, e até o judiciário estava contaminado. Não havia justiça nos tribunais a menos que os juízes fossem subornados. Embora esse evento tenha ocorrido há 2700 anos, existem semelhanças marcantes com a civilização do mundo ocidental atual. De fato, adoradores nos templos de Berom e Samaria mantinham relações com prostitutas masculinas e femininas, na crença equivocada de que isso convenceria Deus a abençoar suas colheitas. Pior ainda, construíram um bezerro de ouro em Berom, violando claramente os mandamentos de Deus, contra imagens esculpidas. Se Deus tivesse decidido recomeçar com um novo povo, em vez de lidar com eles, estaria em seu direito. No entanto, ele estava unido ao povo de Israel e determinado a manter a aliança que havia feito com eles. Deus não podia ignorar o comportamento deles e fingir que não estava acontecendo. A primeira coisa que Deus disse a Oséias foi relevante para sua própria vida. Deus quase sempre opera dessa forma. Oséias talvez preferisse que Deus lhe desse uma mensagem sobre outra pessoa. No entanto, antes do profeta falar à nação, ele primeiro tem que ouvir de Deus. A mensagem de Deus para Oséias não foi fácil. Disse-lhe para tomar uma prostituta por esposa. Por quê? Porque a nação cometeu um grave ato de adultério ao virar as costas para o Senhor. Através de sua ordem a Oséias, Deus traz à vida uma imagem consistente, usada em todo o Antigo Testamento. Nessa imagem, o Senhor é o marido de Israel, e sua atração crônica por ídolos era como a luxúria de um adúltero. Seu povo era tão infiel quanto uma prostituta. Através dessa ilustração clara, entendemos como nossa idolatria e desprezo pelo Senhor devem fazer Deus se sentir quando colocamos algo diante do Senhor. Isso o fere da mesma forma que a infidelidade fere o cônjuge inocente em um relacionamento adúltero. Ao ordenar que Oséias tomasse uma esposa de prostituição, Deus colocou Oséias na posição de sentir o que Deus sente, e isso não seria agradável. Para simbolizar metaforicamente e de maneira comovente a fidelidade de Israel com Javé, Oséias
Casou-se com uma prostituta. Gomer, a esposa de Oséias, foi cronicamente infiel. Ela engravidou e Deus instruiu Oséias a nomear seus filhos com nomes proféticos que falavam do julgamento do Senhor sobre Israel. Oséias obedeceu a Deus e casou-se com Gomer, e logo tiveram um menino. Deus disse a Oséias para nomear o menino Jezeel. Na Bíblia, nomes tinham significados. Em hebraico original, Jezeel significa Deus espalha. Deus advertiu Israel de que seriam dispersos nos julgamentos vindouros, a menos que o Senhor ordenasse. Podemos acreditar com segurança que Oséias nunca teria se casado com uma prostituta. A obediência de sua parte em seguir tal diretriz exigente foi impressionante. Gomer não abandonou sua profissão como prostituta depois de se casar com Osias. Como ficará bastante óbvio, não era que Oséias encontrou uma mulher caída e, através do amor e bondade, restaurou a virtude. Ele se casou com uma prostituta, provavelmente na vã esperança de que ela se arrependesse de sua imoralidade e se dedicasse exclusivamente a ele. É muito provável que ela tenha dado todas as indicações de estar comprometida com Oséias, mas após algum tempo, e com a vida em um lugar difícil, ela retornou à prostituição. Pode ser que estivessem apenas entediados, talvez fosse por um sentimento de negligência, talvez fosse por uma necessidade. Infelizmente, compartilhamos as mesmas desculpas inaceitáveis para nossa idolatria, quando preferimos outro Deus ao Senhor Deus. Historicamente falando, a prostituição é geralmente citada como a profissão mais antiga. De fato, sempre foi uma maneira comum de ganhar dinheiro. Mesmo nos tempos bíblicos, a prostituição é um pecado, de acordo com a Bíblia. Provérbios 23, 27 a 28 diz: pois a prostituta é um poço profundo, e a mulher leviana um poço estreito. Ela também se deita em emboscada como um salteador, e aumenta os infiéis entre os homens. Como esses dois mundos poderiam se misturar e se tornar um bem, seria uma lição que ensinaria muitos por séculos além das advertências de Deus. Mais dois desastres ocorreram na área. Era como se Deus quisesse chamar a atenção deles. Um desastre natural. Isso foi mais do que um pequeno tremor terrestre. Imagine o que os vizinhos de Oséias pensaram desta ação. Um jovem profeta casa com uma prostituta e diz: o Senhor me ordenou a fazer isso. Eu acredito que seus amigos disseram: é o que ele diz. Eu me pergunto qual é a verdadeira história, mas Deus de fato disse a Oséias para se casar com essa mulher da noite. Como resultado, Oséias foi o profeta da última chance, enviado a Israel, advertindo-os do que Deus seria forçado a fazer se eles não se arrependessem e voltasse para ele. Oséias 1:6. Então Gomer concebeu novamente e deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias: nomeia Loruama, não recebida com misericórdia, pois eu não terei mais misericórdia da casa de Israel, para perdoá-los, mas terei da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, e não o salvarei por arcos, espadas, cavalos de guerra, ou cavaleiros. Agora, quando Gomer desmamou Loruama, ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor disse: nomeio-lo a mim, não meu povo, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. O nome Loami significa não meu povo. Cada chamado a esta criança infelizmente nomeada lembrava a Oséias e a todos os outros que o povo de Israel havia afastado o Senhor Deus e não deveria mais ser considerado seu povo. Como Gomer não abandonou a prostituição, pode ter havido uma cruel ironia no nome Loami. Talvez a criança em questão não fosse realmente filho de Oséias, mas de outro homem. A mensagem que Deus teve que entregar a Israel através de Oséias foi difícil o suficiente, mas Deus também fez Oséias viver isso através do profeta Oséias. Deus afirma que Israel o abandonou para se prostituir, beber vinho e vinho novo, e deixa bem claro que homens e mulheres estavam cometendo adultério com prostitutas cultuais, na adoração de deuses falsos. Gomer era um símbolo apropriado por causa da natureza da idolatria que o povo estava praticando. Sua infidelidade espiritual estava resultando em adultério físico real.
Oseias diz que Deus removerá os nomes dos Baalins da boca de Israel e a desposar para sempre, em justiça e retidão, em amor constante e misericórdia. Em vários lugares da Bíblia, o conceito de adultério e prostituição são empregados como metáforas para caracterizar pessoas que são infiéis ao Senhor. Um número significativo de profetas retratou o povo como espiritualmente desleal ao Senhor, a quem o povo pertencia no Testamento, uma linguagem semelhante à empregada em Apocalipse 17. Duas ela com quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade.